Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar comigo, mas assim que você chegar, você vai se surpreender com as informações de hoje. Vocês que já seguem nossos canais, nossas redes sociais, sabem que diariamente a gente passa por aqui para dizer para vocês sobre o planejamento patrimonial da família, sobre o sistema de holding familiar, e hoje nós vamos falar para vocês como chegar ao ponto de inflexão e perpetuar o nosso patrimônio. Isso mesmo. Um dia nós não estaremos mais aqui, já estaremos no céu, uma estrelinha a mais. Mas o nosso patrimônio pode sim, ele pode se manter e até mesmo se multiplicar com o esforço dos nossos herdeiros. É isso mesmo, pessoal. Então tá bom, vamos lá. Vamos para os nossos assuntos de hoje. Por que nós escolhemos esse ponto de inflexão? O ponto de inflexão, na verdade, é um conceito matemático que nós usaremos para ilustrar momentos de nossa vida que podem tomar direções opostas e, a depender de nossas escolhas, pode nos levar para um caminho muito seguro ou pode nos trazer problemas, aborrecimentos, prejuízos, enfim. Temos escolhas e em alguns momentos esse ponto de inflexão aparecerá e eu estou aqui para te ajudar a escolher o caminho mais seguro. Isso mesmo. Então, como que acontece o ponto de inflexão? É aqui que a gente precisa de dar uma paradinha. Eu vou te ajudar a fazer o seu próprio caminho. Pode contar comigo. Eu vou te dar as informações que vão te ajudar a fazer a melhor escolha. Eu vou me aproximar do conceito, então, de ponto de inflexão apenas para descrever momentos de nossa vida em que nossas decisões vão determinar para que direção seguiremos e que bônus receberemos ou que ônus assumiremos. Isso mesmo. Bônus, escolhendo um caminho bacana. Ônus, se a gente procrastinar, se a gente não fizer o caminho mais seguro, se a gente não adotar as melhores ferramentas. E ajudar em que, Fátima? Em que você pode me ajudar? Eu posso te ajudar com certeza, oferecendo informações de como organizar o seu patrimônio, como planejar o futuro dos seus filhos quando nós, os pais, não estivermos mais por aqui. Principalmente a evitar que seus filhos passem pela dor do inventário. É uma missão, então todo dia eu estou aqui batalhando, te dando informações, por isso eu preciso que você também me ajude. Deixe o seu like, compartilhe, siga as nossas redes, nos ajude a divulgar essas informações, a propagar essas informações. A gente conta com vocês e certamente com a ajuda de vocês a gente vai conseguir sim alcançar o maior número possível de famílias brasileiras que podem se aproveitar de todas essas informações que nós estamos passando para vocês, tá bom? Então, nós somos milhares de decisões diariamente, né? Todos os dias, milhares de decisões. Vou por aqui, vou por ali, bebo água agora, não bebo, como agora, não como, aceito o convite, não aceito, aplico meu dinheiro, não aplico, pago a conta, não pago, enfim. Milhares de decisões diariamente. Algumas são muito corriqueiras, não nos afligem, né? Não nos
nos exige atenção, e também algumas não são corriqueiras. Essas não são simples e são essas que nós temos sim que nos preocupar. São as chamadas decisões especiais, pessoal. Eu vou chamar a atenção de vocês de duas dessas decisões. Nós temos decisão, uma, por exemplo, transmitir todo o nosso patrimônio aos nossos filhos com uma gigantesca eficiência tributária que pode chegar até 80% de economia. O que é essa economia? Essa economia é não pagar todo aquele valor absurdo que no inventário ele acontece, que é o valor que precisamos pagar para os cartórios de registros, para os cartórios de notas, para os advogados, custas processuais, os impostos de doação ou de morte. O imposto no Brasil, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação, é um imposto, mas com dois fatos geradores. Esse único imposto ele pode ser adotado quando a gente faz uma doação, ou ele pode ser adotado e vai ser adotado e deve ser adotado no inventário, porque na transmissão causa mortes, o fato gerador ocorre e esse imposto também incide. Só que esse imposto lá na transmissão causa mortes no inventário, ele incide sobre o nosso patrimônio a preço de mercado. É isso mesmo. Aqui no estado de São Paulo, nosso imposto de ITCMD é de 4%. No Rio de Janeiro, ele chega a 8%. Em alguns estados, ele está aí por volta de 2%, 3%, 4% e vai até 8%. Esse imposto, ele tem previsão com a reforma tributária de chegar a dobrar a sua alíquota. De 8%, ele pode passar a 16%. É isso mesmo. Então, a primeira decisão é pensar na transmissão do patrimônio, escolhendo um caminho que garanta uma gigantesca eficiência tributária, e eu vou te informar como fazer isso. Uma segunda decisão seria escolher o melhor caminho, porque não existe só um caminho, né? Existem vários caminhos para que a gente transmita o patrimônio, nosso patrimônio, para os nossos herdeiros. Mas eu quero te ensinar aquele caminho que te abre e que te possibilita navegar sob um céu de brigadeiro. Isso mesmo, navegar com tranquilidade, sem perigo de surpresa, sem perigo de nada desagradável e fazer o seu patrimônio chegar aos seus herdeiros com muita economia. Então, nós vamos falar do planejamento tributário, planejamento sucessório? De jeito nenhum. Nós não vamos falar nem de planejamento tributário, nem de planejamento sucessório, principalmente planejamento sucessório. Por que nós não vamos falar de planejamento sucessório, Fátima, se a gente está falando que vai tratar do patrimônio que a gente vai deixar para os nossos filhos? Que a gente vai entregar e transmitir para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque eu não acredito que o melhor caminho é fazer a transmissão desse patrimônio pelas vias sucessórias normais. Ou seja, fazer a nossa transmissão por testamento, por inventário ou por doação. Nos nossos canais, nós já passamos por esses 3 assuntos e já deixamos claro que qualquer um desses 3 caminhos vai consumir o seu patrimônio de 15% até chegar a 40%. Em alguns casos, sim. Se tiver litígio, com certeza. E aí nem tem
época e nem prazo para que isso se conclua. E os nossos filhos, enquanto não concluir a transmissão, eles não têm patrimônio nenhum. Eles não podem fazer nada, enquanto não houver a transmissão efetiva. Então, eu não acredito que o melhor caminho seja fazer o planejamento sucessório através de testamento, inventário ou doação. Não, de jeito nenhum. Se vocês quiserem saber mais detalhado sobre cada um desses temas, é só consultar no nosso canal, tá? Temos vídeo exclusivamente, encontro exclusivamente que tratamos desses temas, tá bom? Mas aqui hoje nós vamos mostrar um outro caminho, um caminho muito mais moderno. Por quê? Porque nós precisamos de contar com vocês e nós precisamos que vocês nos ajudem e que vocês acreditem que exista assim, que existe sim um outro caminho. Mas como que a gente vai fazer com que as pessoas escolham esse outro caminho, por exemplo? A gente pode fazer com que as pessoas escolham esse outro caminho, pessoal, exatamente mudando a cultura das pessoas. Por quê? Até hoje, nós fazemos as nossas escolhas de sucessão, fazíamos, né? Porque nós não fazemos mais, porque quem está próximo de mim, quem escuta e quem segue o nosso canal, as nossas redes sociais, já não faz mais essa opção. Mas até pouco tempo, as famílias brasileiras ficavam em berço esplêndido, esperando a morte chegar. E quando a morte chegava, quem é que sofria com essa morte? Sofria o filho, os nossos filhos, pela perda, né? Por nós termos lá virado uma estrelinha. E também sofria muito, muito com o prejuízo absurdo que os nossos filhos sofrerão se nós não tomarmos nenhuma providência. No inventário, no testamento ou na doação, o custo é muito alto. Então, é preciso que a gente mude a nossa cultura. A gente precisa mudar esse paradigma. Não precisa haver nem doação, nem inventário e nem testamento para que a gente faça com que o nosso patrimônio chegue aos nossos herdeiros. Ou chegue a quem nós, se não tivermos herdeiros, a quem nós escolhermos para nos suceder, para receber esse patrimônio. Por que a gente faz isso? A gente faz isso por quê? Porque é a forma mais correta e a forma mais tranquila da gente fazer a sucessão. Então, pessoal, por que a gente precisa de mudar o nosso conceito, mudar o nosso paradigma? Nós precisamos de mudar o nosso paradigma para realmente, efetivamente, garantirmos a segurança, a transmissão de forma eficiente para os nossos filhos. E fazer essa transmissão no momento que a gente achar mais oportuno, da forma que a gente achar mais oportuna, e a gente sempre no comando de tudo. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso institucionalizando o patrimônio. E quando a gente institucionaliza o patrimônio, a gente está garantindo que o nosso patrimônio não vai desaparecer. Isso mesmo, porque se a gente não toma nenhuma providência, o que vai acontecer? Na terceira geração posterior, não haverá mais patrimônio. Porque a cada geração perde-se aí de 30%, 40%, na terceira geração já não tem mais nada para ser transmitido. Então, gente, é cultura. Nós temos que entender que CPF morre, CNPJ não. CNPJ pode viver para sempre. E é assim, adotando esse novo sistema, essa nova cultura, é que nós vamos fazer com que o nosso patrimônio
possa ficar permanentemente com a nossa família. Olha que maravilha! E os nossos herdeiros vão multiplicar mais e mais, e o nosso patrimônio vai se multiplicar, e os nossos herdeiros e as nossas próximas, nossas gerações futuras vão estar seguras e cada vez mais poderosas. É assim que as coisas acontecem nas famílias mais abastadas em todo o mundo. O Brasil também já adota as ferramentas que nós vamos passar para vocês hoje. E como que vocês vão fazer isso? Fazer todo esse planejamento adotando um sistema. Um sistema que vai garantir a você de manter todo o controle sobre toda a sua riqueza, seja ela de 100 mil, de 100 milhões, de 100 bilhões, seja qual for a sua riqueza. Você estará no controle de tudo enquanto viver. E como que faz isso, professora? A gente tem um sistema em que a gente adota e com esse sistema que vai manter permanentemente o patrimônio sob controle dos pais. Nós vamos criar um gatilho. E esse gatilho, ele só vai ser acionado quando a gente não estiver mais por aqui, quando já formos estrelinhas lá no céu. Então, esse gatilho é que vai fazer com que o nosso patrimônio chegue até os nossos herdeiros. Mas enquanto a gente viver, esse patrimônio estará sob nossa gestão, sob o nosso controle total e completo. Inclusive para desfazer todo o sistema, inclusive para remanejar esse sistema em um formato diferente, em percentuais diferentes para os nossos herdeiros. Sempre estaremos no controle. E como que a gente faz isso, Fátima? Professora, você está trazendo um monte de informação. Vai nos ajudar? Eu vou, prometo. Eu vou passar para vocês como vocês vão fazer isso. Sabe como? Adotando um sistema que possui 3 movimentos. 3 movimentos. Esses movimentos, eles já são experimentados desde 1976 aqui no Brasil e há vários séculos pela Europa, pelo mundo, pelo primeiro mundo, pelos Estados Unidos, por todos os países muito desenvolvidos. É totalmente legal, é totalmente seguro e é tão antigo como andar para frente. É verdade. É super, super, super seguro e é muito, muito, muito experimentado. Então, vamos lá. O sistema que nós vamos adotar, então, é completamente transparente. Por quê? Porque a gente informa para a Receita Federal, para os estados, para o município, todos os movimentos que nós fazemos. Esses 3 movimentos são completamente transparentes e informados para todas as autoridades. Então, podemos concluir que o patrimônio que não tem origem ou que é fruto de corrupção não pode compor esse sistema. Por quê? Porque ele é totalmente transparente e é informado a todas as autoridades. Então, ele é um sistema legal, experimentado, que é completamente de acordo com as nossas normas, com o nosso direito, e ele vai alcançar aquelas famílias que labutaram, que trabalharam muito, que construíram aquele patrimônio, um patrimônio com muito, muito, muito esforço, e por isso não podem perder até 40% de todo esse esforço. E aí, acorda todo mundo e adota o sistema, e adota os 3 movimentos. Então, são 3 movimentos
que funcionam harmoniosamente para que o resultado seja eficiência tributária e garanta uma redução de até 80% ou mais de todas as despesas que a gente teria lá no inventário, lá na doação, lá no testamento. Tá vendo? Não é para fazer nenhuma dessas escolhas. É mudar a cultura, institucionalizar o patrimônio, tá bom? Quais então que seriam esses movimentos? Então são movimentos, como eu já disse, eu já adiantei, que são movimentos que são adotados aqui no Brasil desde 1976, mas no mundo há vários séculos. E são 3 movimentos amparados, então, pela lei das SAs, que é a Lei 6.404, de 1976. E essa legislação de 1976 é que nos garante a aplicação e a adoção desses 3 movimentos para as famílias brasileiras, adotando, pessoal, legislação e regras que são indicadas para as sociedades anônimas, mas que podem ser adotadas e aplicadas nas empresas que vão ser constituídas sob lucro presumido, empresas completamente de conhecimento nosso, que nós certamente você tem a sua empresa sob o regime do simples, ou sob o regime do lucro presumido, ou sob o regime do lucro real, mas vocês têm uma sociedade limitada. Vocês não é comum a gente ter uma sociedade anônima, mas a gente não precisa ter uma sociedade anônima. A sociedade limitada, adotando o regime do lucro presumido, basta para que a gente implante esse sistema e produza esses resultados espetaculares que eu estou passando para vocês e que pode ser demonstrado efetivamente se vocês se interessarem na implantação desse sistema, tá bom? Então, são 3 movimentos que nós temos que fazer. Então, o primeiro movimento que a gente faz é criar um CNPJ que nós chamamos de célula. Essa célula, na verdade, ela vai receber todo o patrimônio, que é o segundo movimento. A gente leva para essa célula esse patrimônio todo que é nosso. Aí nós estamos institucionalizando o patrimônio. O patrimônio sai do nosso CPF, vai para o CNPJ, que também é nosso, lá no nosso CPF, lá no nosso imposto de renda, todas aquelas linhas que representavam casas, terrenos, salas, seja quantas forem, vão ser transformadas em uma única linha, e essa linha vai ser a soma de todos esses bens como cotas sociais dessa nova sociedade que nós criamos por estarmos institucionalizando o nosso patrimônio. Então, a soma desse patrimônio todo, de todos esses bens, vai estar, então, representado por cotas sociais. Legal, né? Isso aí você já entendeu. Então, eliminamos todas as linhas de bens e direitos e transformamos numa única linha que vai representar o total de todas essas linhas e que vai representar as nossas cotas sociais na célula nova que nós criamos para receber o patrimônio, porque institucionalizamos o nosso patrimônio. E o outro movimento importantíssimo, qual que é? É um movimento em que nós fazemos a doação para todos os nossos herdeiros. E nós fazemos essa doação por escrito no papel, do jeito que a gente quiser, respeitando a legítima, claro, 50% toda essa riqueza que nós levamos para essa célula, esse CNPJ, toda essa riqueza que foi institucionalizada, ela vai
ser transmitida aos nossos herdeiros, 50% dela vai ser transmitido igualmente para todos os nossos herdeiros e os outros 50% a gente transmite como a gente bem entender. Agora, precisa estar alerta de que essa transmissão, pessoal, ela está no papel. Efetivamente, quem vai gerir, quem vai controlar, quem vai decidir se vende, se aluga, se não vende, se não aluga, se acaba com tudo ou se distribui de forma diferente, serão os pais. É você pai, é você mãe. Enquanto viver, você vai gerir e vai comandar esse patrimônio, apesar dele já estar todo doado. E aí, o que vai acontecer? Se a gente virar uma estrelinha, o gatilho é acionado, esse patrimônio chega nos nossos herdeiros sem precisar do inventário. Por isso eu não acredito mais nesses métodos antigos, lá de 1916 do Código Civil. Não, pessoal. Nós estamos no século 21. Nós temos que adotar as ferramentas que são modernas e que estão à nossa disposição e que vão nos garantir segurança, assim como vai nos garantir eficiência tributária. Eficiência tributária em que os nossos herdeiros receberão a nossa riqueza e nós não permitiremos que essa nossa riqueza seja perdida para a burocracia do Estado, do município, dos cartórios, dos advogados. Não! Vamos transmitir o patrimônio para os nossos filhos com total eficiência e com segurança e completamente sob nosso domínio, sob nossa gestão, enquanto a gente respirar, enquanto a gente tiver vida. Então, são 3 movimentos em que o primeiro movimento você já entendeu, né? Que é institucionalizar. Não é nessa ordem que a gente faz, mas a gente institucionaliza o patrimônio, a gente faz a doação numa outra célula para os nossos herdeiros e a gente cria, pessoal, uma terceira célula que a gente chama de empresa veículo ou célula veículo, que vai levar o nosso patrimônio, o nosso cofre, o nosso banco para o destino final que são os nossos herdeiros, mas vai levar através dessa célula transporte veículo, dessa empresa veículo, dessa célula veículo, e aí é que a gente consegue fazer todo o movimento para a garantia de uma transmissão até 80% mais em conta, até 80% mais barata, com até 80% de eficiência tributária. Essa é a célula veícula que faz esse movimento e que pela legislação das SAs, a Lei 6.404 de 1976, é que a gente tem essa ferramenta disponível para que a gente use e faça com eficiência tributária a transmissão de todo o nosso patrimônio para os nossos filhos com muita economia. É possível fazer isso de outro jeito? É também. Nem precisa ser por 3 movimentos, pode ser um único movimento, dependendo do patrimônio, dependendo do seu objetivo, dependendo da sua compreensão de todo o sistema. Também pode ser feito através de duas células, de 2 CNPJs, onde a gente cria um segundo CNPJ para eleger um domicílio fiscal vantajoso. Por exemplo, a gente traz o patrimônio do Rio de Janeiro para São Paulo no papel, na sociedade, através das cotas sociais e faz a doação em São Paulo, porque nós vamos deixar de recolher um imposto de 8% e vamos passar a recolher um imposto de 4%. Mas quer fazer uma economia maior ainda? Leva
essa sociedade para um outro domicílio fiscal mais vantajoso ainda. É lógico que tem algumas precauções, precisa ter endereço, enfim, tem várias e várias medidas para que a gente consiga fazer com segurança esse movimento. Mas ele pode sair, por exemplo, do Rio de Janeiro e eleger um domicílio fiscal vantajoso no Maranhão, no Amazonas, que é 2% o imposto. E também pode ser através de um offshore. Pode ser uma opção. Levo esse patrimônio que está todo aqui no Brasil em nome do José, apareço lá nos Estados Unidos com eu, Fátima, recebendo todo esse patrimônio do José, compro toda a empresa do José e fico dona dessa empresa lá nos Estados Unidos, por exemplo, em Delaware, em Caimã, nas ilhas, porque lá é paraíso fiscal. E lá, esse patrimônio que vai estar no meu nome, que de repente nem estava no meu nome aqui no Brasil, né? Porque também acontece muito a offshore ser usada para coisas que não são bacanas, né? E aí, lá, não precisa de pagar imposto nenhum. E na minha ausência, o meu filho recebe tudo. É outra ferramenta que também está à disposição. Mas não é nenhuma dessas 3 ferramentas que nós indicamos para os nossos amigos, para os nossos seguidores, nem muito menos para quem vai no nosso escritório nos contratar, de forma alguma. Por quê? Porque nós garantimos que com a ferramenta, nesses 3 movimentos que eu falei para vocês, de uma eficiência de 80%. É muito, pessoal. Um patrimônio de 10 milhões de reais lá no Rio de Janeiro vai corresponder a um imposto de 800 mil. Por quê? Porque é 8% de 10 milhões, é 800 mil. E aí vai ter um advogado que vai cobrar pelo menos 7%. 7 vezes 10 milhões já dá 700 mil. Só aí já foi 1,5 milhão, mais o cartório, mais certidões. Se eu estou te dizendo que esse mesmo patrimônio, por 3 movimentos, ele pode chegar no nosso filho com uma eficiência tributária de 80%, então se eu gastaria 1,5 milhão, por exemplo, nessa elucubração que nós estamos fazendo aqui, nesse exemplo que a gente está dando, se eu gastaria 1,5 milhão, eu vou gastar então muito mais barato, muito menos, porque eu vou fazer um movimento adotando técnicas das sociedades anônimas que são adotadas pelas grandes fortunas do Brasil. É tudo experimentado há várias e várias décadas. Eu consigo levar esse patrimônio pagando, por exemplo, 80 mil, 100 mil, vai depender do planejamento que a gente vai decidir implantar com o pai e a mãe. Quem vai dizer para nós será o pai e a mãe, como que nós vamos fazer e qual o valor que eles poderão assumir para que esse movimento chegue lá nos herdeiros deles. Nós vamos conseguir, através da legislação, fazermos esse movimento dentro da lei com uma eficiência de 80%, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, a depender de cada caso concreto. Então, gente, não é uma receitinha de bolo, né? É uma receitinha em que nós vamos ajustar para a realidade de cada família. E esse ajuste, essa conformação é muito importante, porque ela vai fazer, nós vamos adotar as medidas e vamos adotar as ferramentas que proporcionarem um maior conforto para essa família. Vamos dizer para vocês e vamos explicar todos os movimentos e você escolherá qual caminho a seguir. É assim que a gente faz lá no nosso escritório, é assim que você pode fazer
com a sua assessoria jurídica, assim que você pode fazer, se você mesma puder, ou se você mesmo puder, adotar as 3 ferramentas, é só participar do nosso curso. Nós também temos um curso que nós ensinamos como fazer esses movimentos para quem tem habilidade na área jurídica, na área contábil, é muito tranquilo de aprender e a gente recebe alunos para ensinarmos todas essas ferramentas, tá bom? Essa sociedade que a gente chama de sociedade empresa veículo, célula veículo, é uma sociedade prevista lá na lei das SAs, né, como eu disse para vocês, e agora, no dia 5 de setembro de 2023, nós tivemos uma decisão no Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial 2026-473, vai estar aqui para vocês disponível, tá? Essas informações todas, de tudo que nós estamos tratando aqui hoje, vocês poderão consultar, poderão se inteirar mais aprofundadamente, se for interessante para vocês, né? E vocês vão ver que é completamente legal, todos esses movimentos são transparentes, são informados para todas as autoridades e vão garantir essa eficiência tributária ao final, tá bom? Então, o ministro que julgou, que foi o relator desse recurso especial lá no Superior Tribunal de Justiça, é o ministro Gurgel de Faria, e ele disse, em resumo, que não cabe ao fisco presumir que as reorganizações societárias são frutos de operações artificiais, ou seja, adotou-se a legislação está disponível e ela pode ser aplicável. Esse caso não é um caso de empresas que são empresas de planejamento, de holding patrimonial, que são planejamentos e sistema de holding para as famílias, não. É uma decisão de uma situação de sociedade com atividades empresariais que não são representativas das famílias. Mas o conceito é que nós estamos adotando e que ele é completamente plausível e aplicável a essa realidade do sistema de holding patrimonial familiar. Então, nós podemos concluir, pessoal, que o sistema de 3 movimentos pode te permitir ajudar a sua família, valendo de todo esse arcabouço que eu estou dizendo para vocês que é legal e está ao seu alcance. E de todas essas ferramentas que também são aplicáveis, visando tudo isso a reorganização do seu patrimônio, para que o seu patrimônio seja perpétuo. Porque o seu patrimônio não precisa de desaparecer na 3ª geração. Ele pode ser perpétuo e ainda pode aumentar o poder das novas gerações através dessa perpetuação. Então, eu quero deixar por último, para encerrar com vocês, o seguinte. Não use a justificativa da falta de tempo, pessoal. E nem seja um procrastinador. Venha para o nosso time. Nós somos os resolvedores da nossa família. E nós somos responsáveis por perpetuar a nossa riqueza. E os nossos filhos certamente vão adotar as mesmas ferramentas e assim sucessivamente. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Siga as nossas redes, compartilhe e todo esse material e tudo que eu falei aqui hoje vai estar disponível para vocês na bio, tá bom? Aqui nos links abaixo. O YouTube, Facebook, Instagram, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.